Vila Nova da Barquinha recebeu na manhã desta quarta-feira a cerimónia de homologação do acordo de colaboração entre o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e o município no âmbito do Primeiro Direito, Programa de Apoio e Acesso à Habitação. A cerimónia realizou-se no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, na presença da Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Coube ao Presidente do município, Fernando Freire, abrir a sessão, momento em que deu a conhecer o panorama atual da habitação no concelho, a par dos objetivos traçados pelo município para o setor. O programa do Governo, do 12º Governo Constitucional, consagra que o direito à habitação é um direito fundamental e indispensável para a concretização de um verdadeiro Estado Social, tendo como meta muito clara erradicar as carências habitacionais até ao aniversário dos 50 anos do 25 de Abril. Eis um enorme desafio. No cumprimento deste desiderato e no quadro da nova geração de políticas de habitação, foi criado o Programa de Apoio ao Acesso à Habitação para a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada e de conforto. Com respeito por estes princípios e valores, cabe também a este município vivificar Abril e definir desde já a sua estratégia local de habitação, priorizando o acesso a soluções habitacionais condignas. Desde já quero agradecer, na pessoa do Presidente do Conselho Diretivo do ERU, a doutora Isabel, todo o empenho, todo o denodo da sua equipa, com especial agradecimento ao engenheiro Rui Estribio, para que este processo fosse concluído de forma célere e chegasse a bom porto desta terra banhada pelo Rio Tejo. O meu eterno bem-aja. Em 24 de junho de 2021, nesta sala, o órgão deliberativo deste município, a Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade a sua estratégia local de habitação, no qual foram sinalizadas as situações de carência habitacional existentes no nosso concelho. Assim, vou procurar ser sucinto e apresentar esta estratégia de imediato. Vamos fazer uma introdução ao contexto territorial, às carências habitacionais, à visão e objetivos estratégicos, soluções habitacionais e, no fundo, afinal, a monitorização. O processo de construção englobou, nomeadamente, um diagnóstico feito aqui pelas nossas técnicas, pela doutora Rita e também pela Joana, que também, como entrega inexcedível neste trabalho, conseguiram em tempo também recorde, levar à aprovação deste instrumento de oferta habitacional. Somos um concelho do Médio Tejo, banhado pelo Rio Tejo, com 50 km², somos um território pequenino, mas temos uma população de 7.322 residentes, dados do Instituto Nacional de Habitação. Dados de 2019, pelo contrário, somos o único concelho em zona de baixa densidade do país que não perdemos população, aguardemos os últimos censos, mas significa que a população encontra-se estável. E, por último, temos 940 pessoas ao serviço nos estabelecimentos. Temos aqui vários movimentos pendulares, devido à sua centralidade, a cruzamento A13, A23 e também ferrovia, nomeadamente a estação do entroncamento. Temos entradas não residentes 1026 para Vila Nova Barquinha, saída de residentes 1746, nomeadamente para as cidades do entroncamento e de Torres Novas. E também para Lisboa, em terceiro lugar, com um movimento significativo de pessoas que trabalham em Lisboa e vivem em Vila Nova da Barquinha. Este mapa é elucidativo, ou seja, a evolução censitária da população, famílias e alojamentos familiares, ou seja, felizmente somos uma de baixa densidade, mas que não perdemos, assim, em termos gráficos, nomeadamente desde 91 a 2011, data dos últimos censos, como sabem, aguardemos agora os deste ano, mantemos uma população estável. Temos, em termos de edifícios licenciados, fora aquele grande pico ocorrido de 99 a 2005, depois há a quebra significativa, aliás, produto da situação internacional, nomeadamente em termos financeiros, mas a partir de 2016 vamos em crescendo. Por último, também aqui os contratos de compra e venda, ou seja, devido essencialmente à questão da regeneração urbana, na aposta feita por esta Assembleia Municipal e pelo órgão deliberativo e executivo, conseguimos de facto recuperar muito edificado. Também uma estratégia que na altura contámos com a colaboração do IRU,
Isto deu um grande saldo para quem, nomeadamente, tem memória dos prédios degradados aqui na Baixa da Vila, que neste momento se encontram todos, quase todos recuperados. E é para recuperar, continuamos a incentivar, nomeadamente, estas temáticas com isenção de 5 mais 5 anos de IMI. Depois, o ranking de conselheiro do Médio Tejo, referente ao volume de ano das vendas, estamos aqui a quase no top, ou seja, mais caro só Orem que a gente, significa que então, há uma grande procura em Vila Nova de Braquinha, nomeadamente no volume de ano dos prédios. Os novos contratos de arrendamento também estão a subir, significa que há procura, ou seja, há de facto atos de comércio e aqui a ser praticados e, objetivamente, procura de arrendamento. Depois, referente ao volume de ano de rendas, estamos aqui no período da virtude da equidade, estamos no meio, o que é bom. Na questão da acessibilidade do mercado do arrendamento, estamos cá em cima, mas também é importante dizer que, de facto, o rendimento em termos de IRS das famílias de Vila Nova de Braquinha, muito ligadas, quer também aos militares, porque temos no território 3 unidades militares, a Brigada de Reação Rápida, a Engenharia Militar e os paraquedistas, que estão no nosso território, tendo também o aeródromo de tanques por aqui, e também muita pessoa ligada já à ferrovia. De facto, temos aqui só o entroncamento é que nos suplanta em rendimento per capita face aos restantes concelhos, dos 13 concelhos do Médio Tejo. As carências habitacionais foram identificadas, em parceria também com o IRU, e muito bem, ou seja, os respectivos agregados familiares, o número total de agregados familiares e a sua caracterização, qual a sua composição, maiores de 65 anos, número de agregados com dependentes, toda esta estratégia foi apresentada e fundamentada. As soluções para combater, nomeadamente, as habitações carenciadas encontram-se as soluções, como vocês sabem, estão consagradas nos diplomas legais. Depois, por fim, aquilo que nos interessa, objetivamente e em concreto para a gente, quais são as intervenções que a gente vai fazer? Vai fazer objetivamente no bairro das Quatro Estradas, no bairro de São Vicente de Paulo, que é confinante com o bairro das Quatro Estradas, isto na freguesia da Praia do Ribatejo, e na zona de expansão, onde temos casas sociais, da Moita do Norte. Com estes números, que aqui a meio da tabela se verificam, 9, 8, 6, número de agregados familiares, e com os elementos desses agregados, 28, 16 e 8. Depois, vamos procurar também intervir no bairro da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Braquinha, no núcleo degradado, com 27 agregados familiares, número de elementos 47, e no bairro também da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Braquinha, esta agora na Praia do Ribatejo, também em 9 agregados familiares. A visão da estratégia, que é garantir as condições de acesso à habitação digna e condigna dos nossos munícipes, fortalecendo objetivamente uma coesão territorial e aumentando a sua qualidade de vida e também o seu bem-estar. Depois, os objetivos estratégicos, consta da respectiva estratégia, reabilitar o património, promover novas soluções, monitorizar para compreender e agir e atuar em tempo e comunicar e divulgar os instrumentos disponíveis. As soluções habitacionais já as identifiquei atrás. Depois, há as prioridades A1, A2 e A3. Objetivamente, umas por parte do município de Vila Nova de Braquinha, outra por parte, objetivamente, da Santa Casa da Misericórdia, na sua direção, e cujo provedor se encontra representado aqui, nesta Assembleia. E depois temos a respectiva programação financeira para as soluções A1, ou seja, aquelas da responsabilidade do município. Disponível também, a estratégia está disponível para toda a gente, não vale a pena estarmos aqui objetivamente. Temos só um valor previsto de 3.105.000 euros para estas soluções e, de facto, para atenuar e de que maneira a questão da habitação degradada e para pessoas carenciadas, objetivamente. E para a solução A3 temos 1.300.000 euros, objetivamente, que é isto que está consagrado no acordo que hoje vamos celebrar. Depois, o alinhamento das respectivas soluções e, por último, a monitorização, que será feita sempre também, nomeadamente com o IRU, no sentido de conseguirmos
concretizar estes desafios, porque 2026 parece que é longe, mas não. Ou seja, nomeadamente projetos, temos que acelerar, sabendo no mercado, nomeadamente concorrencial, os preços vão aumentar e também os projetistas, objetivamente, daqui a 6 meses estarão menos disponíveis. Por isso temos que nos antecipar antes de termos alguma surpresa. Intervenção da Secretária de Estado da Habitação. Marina Gonçalves falou do protocolo do primeiro direito, Programa de Apoio e Acesso à Habitação e das políticas públicas de habitação. Nós hoje damos um passo muito importante naquilo que é a concretização das políticas públicas e naquilo que é uma solução habitacional, a garantia de um direito constitucional junto das famílias. Quando pensamos no direito à habitação, embora seja um pilar do Estado Social, embora seja um direito constitucionalmente consagrado, não o pensamos como pensávamos a saúde ou como pensávamos a educação, porque durante décadas nós fomos investindo numa resposta pública assertiva nestas áreas, e quem diz estas áreas diz também a segurança social, até as próprias políticas de emprego, mas no caso da habitação fomos perspectivando um conjunto de programas, os municípios foram trabalhando de forma muito isolada face àquilo que era a responsabilidade do Estado Central. O IRU tinha, obviamente, programas importantes, nomeadamente, dando aqui o exemplo, para além do seu património de habitação social, o programa de erradicação de barracas, que foi muito importante, mas que foi muito concentrado também nas áreas metropolitanas, mas a verdade é que nunca houve uma visão transversal daquilo que é o papel público, aquilo que é a intervenção pública do Estado em matéria de habitação, ao contrário do que fazíamos nas outras áreas. Isso foi o trabalho que se começou a fazer desde o início da anterior legislatura, com a nova geração de políticas de habitação, muito assente também naquilo que são os princípios da Lei de Bases da Habitação, construía-se esta visão de conjunto, esta visão universal do acesso à habitação. E isso pressupôs o levantamento daquilo que eram as carências nas suas várias realidades, o levantamento daquilo que são os objetivos, ou a identificação daqueles que são os objetivos na resposta junto das populações e no levantamento e na definição daqueles que são os instrumentos de política pública, instrumentos legais e, sobretudo, instrumentos financeiros para concretizarmos esta política no terreno. E para a concretização destas políticas é fundamental esta articulação e este trabalho que os municípios estão a fazer, e por isso é que nunca é demais agradecer este trabalho que municípios, no caso em concreto o município, está a concretizar junto das famílias, está a concretizar na promoção do direito à habitação. Uma das duas grandes prioridades no acesso à habitação que se definiu nesta nova geração de políticas de habitação foi precisamente o Programa Primeiro Direito, no qual hoje estamos a concretizar o acordo de colaboração. Este programa visa identificar aquelas que são as famílias, e que também aqui o Sr. Presidente identificou, que têm carência habitacional e carência financeira e que podem ser elegíveis para este programa, que são identificados pelo município, para cujas soluções habitacionais também o município vai executar a obra no terreno, mas na qual há uma corresponsabilização no financiamento da solução habitacional. E esta é a inversão naquilo que era a política pública que fazíamos até agora, em que deixávamos quase na totalidade o investimento e a responsabilidade pela promoção de políticas de habitação aos municípios, sem responsabilizar aquele que é um trabalho do Estado Central na promoção de políticas de habitação. Dando-lhe aqui assim, eu lanço sempre este desafio e ao mesmo tempo a boa novidade, com o PRR aprovado, com a portaria publicada, que foi ontem publicada, de regulamentação do PRR no programa do Primeiro Direito, dizer que, concretizando esta estratégia local de habitação até junho de 2026, podemos ter aqui assim também uma maior responsabilização por parte do Estado Central, financiando a 100% aquilo que são as soluções habitacionais previstas neste acordo de colaboração e, inclusive, nas outras vertentes de intervenção que estão previstas na estratégia local de habitação, com outras entidades e junto dos beneficiários diretos. Isto não é mais do que uma assunção daquilo que é a responsabilidade do Estado Central pela promoção de políticas de habitação. Não estamos a dar nada a ninguém, estamos efetivamente a promover aquele que é um direito fundamental, um direito constitucionalmente consagrado e para o qual nas nossas funções devemos garantir que todos têm acesso a ele, ao contrário do que fomos garantindo ao longo das últimas décadas. Infelizmente, quando olhamos para o cenário que traçamos em 2018, no levantamento das carências habitacionais, que identificamos ainda assim 26 mil famílias em situação de carência habitacional, hoje olhando para os dados que temos, ainda não temos o reporte de todos os municípios, as carências são muito superiores a este número e por isso cumpre-nos a nós identificar todas estas famílias e no espaço que for necessário, no espaço temporal que for necessário para concretizar estas soluções habitacionais, garantir que efetivamente vamos dar resposta a todas as famílias e vamos conseguir erradicar as situações de carência habitacional. Esse é o nosso desígnio, é o nosso objetivo, mas sobretudo é a nossa responsabilidade e é por isso que é tão importante esta articulação e continuarmos a trabalhar para concretizar agora a estratégia, pagar a 100% a fundo perdido esta estratégia local de habitação, conseguindo também que o município depois possa alocar aquela que era a verba que estava prevista para a estratégia local, para outras políticas públicas e, quiçá, para outras políticas públicas de habitação, para outros setores de intervenção que também eles importantes.
E eu digo isto porque, para além desta prioridade que eu dizia e que hoje estamos aqui a assinar do Programa Primeiro Direito, nós temos uma segunda realidade para a qual é importante continuarmos a robustecermos a resposta que hoje existe no terreno, que é muito ténue e que se prende com as famílias da classe média e com aquilo que são as respostas de arrendamento acessível existentes no terreno. Obviamente que o território não é todo igual. E aqui, felizmente, é um território onde esta necessidade não se sente tanto quanto se sente noutras zonas do território, mas é fundamental que possamos, a par com este robustecimento da resposta pública para as famílias mais carenciadas, conseguir robustecer o parque habitacional público, a resposta do Estado enquanto elemento ativo na promoção de política pública, conseguir robustecer este parque habitacional público. E isso faz utilizando aquilo que é o património que já hoje é do Estado, preferencialmente, para colocá-lo ao serviço das pessoas. Nós, nos últimos anos, e essencialmente com o Decreto-Lei 82 de 2020, colocamos uma nova e importante responsabilidade sobre o IRU de identificar aquele que é o património devoluto que se encontra no nosso território e colocá-lo ao serviço das pessoas. Aquele que tem aptidão habitacional deve ser reabilitado, construído quando falamos de terrenos, para colocá-lo ao serviço das pessoas. Esse é um trabalho que estamos a fazer, para o qual o PRR também tem um investimento considerável de 774 milhões de euros e para o qual, Sr. Presidente, estamos sempre disponíveis para trabalhar com o município, para, em parceria, autonomamente pelo município, podermos também, nesta vertente, termos uma intervenção em conjunto para garantir que, a par com as famílias mais carenciadas, temos também respostas públicas no terreno para as famílias da classe média. Estes são os dois grandes vetores de resposta pública, de prioridades públicas definidas na nova geração de políticas de habitação e são os instrumentos que até 2026 nos vão prender substancialmente, prender no bom sentido a nossa ação política. Nós não devemos estar constantemente a pensar programas. Os programas, felizmente, estão muito bem construídos, sempre com as necessidades que temos de prática no terreno, de melhorias na sua aplicação prática, mas a verdade é que os instrumentos existem, o financiamento existe, agora cumpre executá-lo no terreno. É esse o nosso objetivo, é esse o trabalho até 2026, um trabalho muito ambicioso, mas estou certa que em conjunto conseguiremos concretizá-lo também aqui no município. Dar uma última nota sobre uma terceira prioridade de política pública e aproveitando que o PRR foi muito recentemente aprovado e a portaria também foi publicada ontem, dar nota de um terceiro instrumento que já não responde a estas necessidades de habitação mais permanente, mais estável, mas responde também a uma necessidade que é crescente e que é transversal ao nosso território, que são as situações de emergência. A pandemia veio demonstrar isso mesmo, de um dia para o outro precisamos ter respostas, ainda que temporárias, respostas dignas, respostas adequadas de habitação, que não só salvaguardem a salubridade do espaço habitacional, mas que salvaguardem também a saúde pública destas famílias e das outras pessoas. E essa resposta, infelizmente, também carece ainda desse robustecimento. Não temos uma resposta adequada às necessidades que infelizmente temos, obviamente que num cenário ideal não seria necessário este tipo de respostas porque não teríamos este tipo de situações, sabemos que as temos, sabemos que as vamos continuar a ter. Eu falei da pandemia, como podia dar aqui muitos exemplos, até vítimas de violência doméstica, situações de proteção internacional, pessoas em situação de sem-abrigo, catástrofes naturais, que infelizmente aqui também o território, muitas vezes estes territórios são mais afetados por este tipo de eventos e é importante que tenhamos efetivamente estas respostas também no terreno, a par com as outras duas dimensões. Também aqui o PRR tem uma componente mais pequena de financiamento, embora há fundo perdido de 176 milhões de euros, que visa robustecer com mais 2.000 soluções habitacionais aplicável a todo o território continental, aqui aplicado ao continente porque tem um trabalho muito próximo com a Segurança Social, poder robustecer estas respostas de emergência no terreno e para assim podermos ter esta linha de continuidade quando estas situações acontecem, desde o momento zero, do momento em que precisamos de uma resposta imediata e temporária, até depois a transição para uma resposta permanente, seja através dos instrumentos que aqui falei de política pública, seja através das respostas que o próprio mercado tem, porque é bom sinal, é sinal que as famílias também têm essa capacidade de se autonomizar e de transitar para uma solução habitacional permanente. São 3 prioridades, 3 desafios para os quais o município é um parceiro fundamental para a sua concretização e para os quais digo desde já que estamos totalmente disponíveis para continuar a trabalhar. No caso do primeiro direito já temos aqui um trabalho de um levantamento, uma identificação das necessidades muito preciso, temos já o acordo assinado, agora é mesmo executar a obra no terreno, também aqui obviamente a nossa parceria, o nosso trabalho em conjunto, e aqui falo em meu nome, mas falo também em nome do IRU, que é quem articula mais diretamente com o município, contam obviamente connosco para ajudar no que for necessário, para conseguirmos concretizar isto neste espaço temporal que efetivamente parece muito longo, mas que
que é muito rápido de chegarmos ao seu término. 2026 está já aí e é por isso que é importante que não paremos nesta fase e que continuemos agora a trabalhar no terreno. O processo é sempre complexo. Gostávamos todos que se fizesse habitação de um dia para o outro, infelizmente não é assim. Temos que seguir todos os trâmites e tenho a certeza que com o município conseguiremos concretizar até 2026. A par com isto, deixando aqui mais estes 2 desafios, eu vim deixar desafios, dizer que será sempre um gosto e dar-lhe total disponibilidade para podermos trabalhar nas outras 2 dimensões, para podermos robustecer a resposta habitacional num concelho que saio daqui muito descansada, tendo em conta aquilo que é o levantamento das necessidades, mas sobretudo o levantamento das respostas existentes, que vão muito para além do primeiro direito e que têm esta prioridade de reabilitar o seu património e de colocar o património que existe já hoje no município ao serviço das pessoas. É isso que nos move, é isso que nos deve mover e é esta salvaguarda, este objetivo de garantir que todos têm acesso a uma habitação digna, uma habitação adequada, que nos deve mover na nossa ação política, na nossa ação pública, seja obviamente no município, seja no Governo, na Secretaria de Estado da Habitação.